Boa noite. A saída do procedimento por déficit excessivo e os atentados em Manchester são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e hoje Luís Fazenda, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Mas antes de começarmos o debate, fazemos um pequeno intervalo de 1 minuto e voltamos já. Bem-vindo de novo à prova dos 9 e vamos exatamente começar pela saída do procedimento por déficit excessivo. Pedro Silva Pereira, uma saída que tem o mérito, e já que temos andado a discutir méritos, tem o mérito tanto deste governo como do anterior governo. Não diria tanto. Eu acho que o mérito do encerramento do procedimento de déficit excessivo é, evidentemente, em primeiro lugar, dos portugueses. Isto não é apenas dizer um lugar comum, é mesmo verdade. Foram os portugueses que sofreram os sacrifícios maiores durante estes anos. E é depois, essencialmente, do governo do Partido Socialista, do Dr. António Costa, que conduziu a estratégia vitoriosa para a saída do procedimento de déficit excessivo. Convém recordar que, quando este governo começou, Portugal estava sob uma ameaça de sanções da Comissão Europeia, porque o governo anterior não era que não tivesse reduzido o déficit. A acusação era que tinha agravado o déficit estrutural em 2015 e, portanto, que estava numa rota contrária àquela que eram as metas europeias. Portanto, nós não podemos... Mas o governo anterior herdou um déficit de 11,tal%. Bom, isso é uma história um bocadinho mal contada, porque esse déficit é um déficit que resulta de uma alteração das regras estatísticas europeias feitas a posteriori. O déficit era 6,8. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, era 6,8. É 2011. Não é 2011, é 2010. O que está no boletim do Instituto Nacional de Estatística, referente a 2010, é 6,8. E está lá escrito exatamente isto, que sem alterações estatísticas feitas a posteriori pelo Eurostat, o déficit seria de 6,8%. Toda a gente sabe. Pois, é o que está escrito, é todas as pessoas que estão informadas e que sabem o que está escrito no boletim do Instituto Nacional de Estatística. Não, é o que está lá escrito, sim. Paulo Rangel, mas está com essas coisas, então diga lá o que está lá escrito. Ouça, eu não... Então diga lá, vamos lá ouvi-lo. Lá está escrito, não. O que eu lhe vou dizer é o seguinte, todos sabemos que a União Europeia avaliou o déficit em 11,4%. Isso não é isso, Paulo Rangel. E, portanto, isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que querer enganar as pessoas. Não querem enganar ninguém. É exatamente. Então, esteve na bancarrota, foi sujeito a um programa da Troika, que foi assinado pelo Silva Pereira. E o Silva Pereira vem dizer aqui que o déficit em 2010 que era 6%. Paulo Rangel, eu não sou eu. Isto é uma vergonha. Paulo Rangel, não sou eu que defino os déficits. Tem de ser aqui denunciado. Constance-me deixar terminar a minha intervenção. Que diga isso, alguém que diga isso. Não são jornais, nem menos o Povo Livre. São os seus papelinhos habituais. Os seus papelinhos não são papelinhos. Chama-se Boletim do Instituto Nacional de Estatística. Estou a falar dos dados oficiais. Paulo Rangel. Não estou... Para terminar. Não é para terminar, eu ainda não comecei. Já começou? Já. Não. Até já acabou. Os dados de que estou a falar não são de jornal nenhum. São os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que são os que foram publicados na altura, 6,8%. Depois houve uma alteração estatística de metodologia que depois levou à alteração dos valores. Mas isso não significa... A única fraude estatística que havia em 2010 foi a que foi cometida pelo Governo Regional da Madeira do Dr. Alberto João Jardim. Foi a única fraude estatística. O resto sim, não foi isso. Nenhuma. Agora, vamos lá ao essencial. Vamos lá ao essencial. E a questão que estava colocada é a questão do Dr. Passos Coelho e dos méritos do governo anterior. Vamos lá ver. O governo anterior, o Dr. Passos Coelho, nós não podemos branquear a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade, em primeiro lugar, foi a de ter empurrado o país para uma crise política que nos forçou ao pedido de ajuda externa. Portugal não precisava de ter feito aquele pedido de ajuda externa, fê-lo porque recusou o apoio do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu apoiou a Itália, apoiou a Espanha, e a Itália e a Espanha não precisaram pedir ajuda externa. Essa é a primeira responsabilidade do Dr. Passos Coelho. A segunda foi a de ter governado com a austeridade além da Troika. E essa austeridade além da Troika foi uma política errada, que
o levou, aliás, a falhar todas as metas de redução do déficit orçamental, incluindo o calendário de saída do procedimento de déficit excessivo. E, portanto, vamos lá ver. Este desempenho do governo anterior é um desempenho que hoje não permite estar a procurar subscrever méritos pela saída do procedimento de déficit excessivo. Pelo contrário, foi preciso inverter a estratégia de política orçamental da austeridade para que Portugal alcançasse estes resultados, porque senão isso não teria acontecido. Foi preciso conquistar a confiança das instituições europeias, que começaram no início com muita desconfiança sobre esta solução governativa, sobre a mudança da política de austeridade, e hoje é o que se sabe. Passou-se de uma ameaça de sanções a Portugal para a saída do procedimento de déficit excessivo. Isso, em qualquer circunstância, é um resultado muito positivo, é uma excelente notícia para Portugal e é uma excelente notícia que tem uma única explicação: os resultados alcançados. A economia portuguesa baixou o seu déficit para o nível mais baixo da história da democracia portuguesa, 2%, e tem um desempenho económico que está a crescer acima da média da zona euro há 3 trimestres consecutivos e a reduzir também o desemprego. E isto é que são os resultados que acabaram por se impor em Bruxelas e, evidentemente, que nós temos que reconhecer o mérito que o governo do Partido Socialista tem e da política que foi introduzida pela maioria parlamentar e que permitiu a inversão de uma trajetória que nos ia conduzir a sanções e não à saída do procedimento de déficit. Paulo Rangel, ainda esta semana o Presidente disse que os factos falam por si quando foi confrontado com as declarações do Ministro das Finanças, que diz que no segundo trimestre deste ano vamos crescer mais do que 3%. Ou seja, os factos falam por si, há de facto... Não, eu agora, desculpe, eu julguei que me ia fazer uma pergunta relativamente ao procedimento de déficit excessivo. Sim. Porque, repare, desde o stalinismo, que não tínhamos assistido a uma revisão da história tão mirabolante como aquela que fez aqui o Pedro Silva Pereira. Mas mesmo que ele tivesse razão, que não tem absolutamente nenhuma, porque toda a gente sabe, e eu compreendo, o Silva Pereira tem uma dificuldade enorme, ele próprio é uma das pessoas pessoalmente responsável pela situação a que chegamos em 2010, 2011. E que deixou pela crise internacional também, com certeza. Não, pela crise internacional isso talvez não. Ainda não é. Obrigadinho, Paulo Rangel. Ainda não é. Mas nós sabemos muito bem que estava lá no governo e que calcionou o governo Sócrates e que era, aliás, o número 2 na prática. Por acaso não era o número 2. Mas sabemos muito bem que era o braço direito do engenheiro Sócrates. E, portanto, não vale a pena vir aqui agora dizer que... Mas imaginemos que era mesmo... 6% ou 6,8% e tal. Foi definido que era 11%. Desceu-se de 11 para 3 com esses critérios. Não, desculpe, não se... Paulo, desculpe lá. Sim. Francamente. 11 para 3. Desculpe lá. Não foi nada de 11 para... Permita-me só uma pequena... 11 para 3 com esses critérios. Paulo Rangel, há bocadinho interrompeu-me, permita que lhe diga... A revisão da história continua. Há 2 maneiras de apresentar os números do déficit orçamental. Ou é os números do déficit, tal como são publicados pelo Eurostat, com as medidas extraordinárias, ou é sem as medidas extraordinárias. O que o Paulo Rangel aqui fez é o cúmulo da mistificação. É porque apresentam o déficit de 2011 com as medidas extraordinárias e apresentam o déficit do seu governo de 2012, este último, de 2015, com as receitas extraordinárias. Não, desculpe, se quer utilizar estes números, então tem que pôr o déficit de 4,2% em 2015 e não 3%. Ainda ouvi agora o seu Ministro das Finanças vir dizer que mesmo que a questão da Caixa conte para o déficit, que isso não tem problema absolutamente nenhum. O que é que isso? Pronto, não é só para dizer. Não, é para falar também sobre a questão dessa diferença de 1,4 que estava a referir, porque é exatamente isso. Então, e a Caixa, Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Rangel acha que é muito relevante, mas o BPN acha que não conta. Eu não estou a dizer nada, só estou a aplicar o mesmo critério. Eu estou a dizer o seguinte, não é nada o mesmo critério. Está a dizer que era 11 para 3, portanto, está a utilizar para os dois governos critérios diferentes do déficit orçamental. É apenas isso. Foi apenas apanhado em flagrante. É o seu problema. Não, eu não sou apanhado em flagrante, que os portugueses é que foram apanhados em flagrante. Sim. Pela bancarrota que o PS e o seu governo... Voltando ao presente. Não, eu estou a vir para o presente, porque a sua pergunta, desculpa a Constância, a pergunta foi se o governo anterior tinha ou não tinha mérito em chegarmos a este resultado. Também, se tinha também. Se tinha ou se não tinha o anterior, porque o novo... há uma grande diferença que eu aqui já expliquei várias vezes entre a posição que o Pedro Silva Pereira tem e a posição que outras pessoas têm neste debate. É que há pessoas que falam só pela cartilha oficial. E são incapazes de olhar para as coisas... Isso é que é uma cartilha. Isso é que é uma cartilha.
Portanto, eu não retiro, como aliás já disse aqui várias vezes, mérito ao atual governo quanto à questão do déficit. Aliás, só estranho que aqui o Pedro Silva Pereira esteja incomodadíssimo porque se foi além da Troika, quando o governo, para que foi, tinha apontado para um déficit de 2,5 e veio para 2. Também foi além. Não faça confusões. Ir além da Troika é não pagar salários, não pagar pensões e cortar nos apoios aos mais pobres. Eu tenho que passar a palavra. Ir além da Troika. Não é ter melhores resultados do que o previsto. Desculpe, está a fazer uma grande confusão. Ir além da Troika é o dobro da austeridade. Não é ter melhores resultados do que o inicialmente previsto. Paulo Rangel, termino para passar a palavra ao Luís Fazenda. Portanto, uns porque justamente queriam trazer Portugal para uma posição que lhe permitisse sair do procedimento de déficit excessivo, vão além da Troika. Outros que diminuem o déficit em mais de 5% do que tinham previsto, certo? E esses não vão além de nada, nem fizeram nenhum corte para chegar aí. Não fizeram nenhuma cativação. Não cortaram salários nem pensões. Não cortaram salários nem pensões. Nem cortaram o apoio aos mais pobres. Não fizeram isso. Não fizeram isso. Nem governaram contra a Constituição. Foi uma certa diferença. É uma certa diferença. Dizer isto. Para terminar. O que quer dizer com isto é, portanto, eu não deixo de reconhecer, como ali que, aliás, já disse várias vezes, e mais, até já disse aqui, eu acho que se o déficit não fosse 2% e fosse 2,5%, por exemplo, que estaria em causa, podemos sair ou não do procedimento de déficit excessivo. Portanto, eu não tenho aqui, não há este manicaísmo. Portanto, não há manicaísmo. Há, com certeza, oposição. E acho que nós podemos ter outras políticas, isso não está em discussão, mas não há manicaísmo. Portanto, o que eu digo é, só alguém que seja obstinado e que queira falsear é que não percebe que o esforço que foi feito entre 2011 e 2015 foi 1000 vezes superior ao esforço que foi feito de 2015 até aqui. Pronto. Não, isto não é uma questão... Foi uma política errada, Paulo Rangel. 3 para 2, estamos a avaliar a política. A política foi errada. Claro que o esforço foi muito. Com certeza, o esforço foi demasiado. Até se quer saber. Mas isso não estava demasiado. Mas a política foi errada. Se não fizesse esse esforço, não estava Luís Fazenda, eu não ia fazer uma pergunta sobre os valores do déficit e ia lhe perguntar uma outra coisa, mas se quiser entrar nesta discussão sobre os méritos, faça favor. Mas a pergunta que eu lhe ia fazer é, em termos práticos, o que é que isto significa para a vida das pessoas, a saída do procedimento por déficit excessivo? Porque nós não ficamos sujeitos a determinados condicionalismos, mas ficamos sujeitos a outros. Sim, sem dúvida. Com o devido respeito, eu creio que este debate sobre os méritos é razoavelmente estéril. E não aproveita nem ao antigo governo de Passos Coelho, nem desprestigia mais o antigo governo de José Sócrates, ou beneficia, excepcionalmente, o governo de António Costa. A questão é a seguinte: em 2010, 2011, o déficit era extraordinariamente elevado e o maior problema era o endividamento excessivo do país e a exposição do governo de então à especulação internacional, que agravaram todos os problemas, no meio de uma crise financeira internacional, uma crise até dos mercados capitalistas com uma dimensão extraordinária não conhecida em décadas. Tudo isso caiu aqui e caiu como uma bomba que destruiu a economia. A isso agravaram-se as políticas que foram desenhadas pela União Europeia, um pouco até contraditórias, porque inicialmente estimularam a utilização de políticas orçamentais e, portanto, aumento de déficit, depois contrariaram e foi a compressão total e conhecemos os programas de Troika. Ora, a questão é que esses limites não têm racional em si, não têm lógica e não foram bem-sucedidos em Portugal. E, portanto, está a falar mesmo da que nominalmente se tenha descido o déficit durante os governos do Dr. Passos Coelho e do Dr. Paulo Portas, na verdade isso foi feito à custa de cortes sucessivos de salários, de pensões. Não pode ser de outra maneira. Não, precisamente a atual maioria parlamentar, não é para o Bloco Central, de suporte a um governo minoritário do Partido Socialista, provou uma coisa, é que repondo rendimentos aos trabalhadores, depois de ter feito um esforço repondo salários. Não, na medida em que se conseguiu aumentar a capacidade aquisitiva
na medida em que se conseguiu dinamizar a procura, dinamizar um conjunto de fatores internos, não é isso que... isso permitiu que tenha havido uma descompressão, que tenha havido um aumento de confiança, permitiu o aumento do investimento, ou seja, o déficit pelo déficit, através dos cortes, era uma má política. O déficit, desde que ele seja acompanhado de um conjunto de medidas sociais, de políticas de rendimentos que aumentem para a maioria e não para minorias, que beneficiaram de privatizações e outras coisas durante o governo anterior, há possibilidade de uma outra política. Ela não é suficiente. As pessoas não vão sentir uma coisa extraordinária por termos saído do procedimento por déficit excessivo, que era, aliás, mais um instrumento de chantagem sobre a economia e sobre a democracia portuguesa. Não vão sentir uma coisa extraordinária. Há algumas medidas de flexibilidade, mas Portugal continua sujeito às mesmas regras sem racional do Tratado Orçamental e há algumas outras que têm a ver com o chamado governo económico, o semestre europeu, tudo aquilo. Ou seja, sem o amém de Bruxelas a máxima é do Sr. Schäuble, não há política orçamental em Portugal. Portanto, nós vemos com uma enorme apreensão, não é a saída do procedimento por déficit excessivo. Oxalá isso permita alguma folga que ajude ao investimento que bem precisa, em particular em áreas como a educação e a saúde. Não, nós vemos com muita dificuldade que o governo do Partido Socialista tenha apresentado como programa de estabilidade em Bruxelas 1,5 ponto de déficit para este ano corrente e 1 ponto percentual para 2018. Isso significa limitar extraordinariamente a capacidade de investimento. E, portanto, levanta muitos pontos de interrogação. É certo que se diz que a economia poderá crescer acima de 3%, veremos se o produto cresce tanto. Oxalá, o nosso esforçado Presidente da República, ele já está nas asas do vento do crescimento acima de 3 pontos do produto. Mas o Ministro das Finanças veio dizer que também vai dizer esta semana que o segundo trimestre também ia crescer acima dos 3%. Certo, veremos depois na cadeia anual como é que isso tudo se reflete. Seja como for, era preciso um crescimento muito maior para uma regressão do déficit já a caminho do equilíbrio orçamental, do déficit zero. Ora, com isso... Mas sem esse equilíbrio entrávamos outra vez em procedimento de déficit. Não. Como? Se o déficit excessivo era acima dos 3 pontos do produto, para que é que vamos para 1 ponto percentual do produto? Porque há uma outra armadilha atrás disto, que é o chamado déficit estrutural, e são as imposições para baixar umas décimas todos os anos. Atualmente estamos com 0,6 para baixar esse déficit estrutural e isso significa logo uma sangria de recursos enorme. Ora, nós não podemos contemporizar com isso. E vamos ter que discutir em Bruxelas, e vamos discutir com o Sr. Schäuble, pelos vistos está de melhor humor, embora eu pense que a piada dele é mais para a troça do que propriamente para respeitar a democracia portuguesa e aquilo que é o desempenho económico do país atualmente, mas seja como for, nós não podemos continuar nesta senda. Este é um debate em aberto na atual maioria parlamentar. Claro que é um debate abandonado pela oposição. A oposição, uma semana, diz que isto tudo se deve à herança que cá deixaram, e outra semana diz que vamos parar ao diabo, acabar no inferno e tal. Portanto, a oposição está de cabeça perdida. Mas sabe que isso é o Bloco de Esquerda diz a mesma coisa. O debate interessante aqui será entre a maioria sobre qual o limite destes déficits. Porque isto, num Estado plural só existe maioria. Nós sabemos que as democracias funcionam só com maioria. Não, mas a oposição não tem contributo nenhum para este debate. Não, desculpe. Há uma coisa que lhe vou dizer. Sempre discordei imenso do Bloco de Esquerda em tudo. Sempre achei que o seu contributo é positivo. No sentido que eu acho que é bom que haja pluralidade. Não costumo tratar os adversários dizendo, eles não dão contributo nenhum, não fazem nada. Melhor é nem existirem. E eles têm votos e deputados, com certeza, porque os portugueses acham que eles são inúteis. Mas já agora deixa-me só dizer o seguinte. É engraçado que, a propósito dessa ideia... Paulo Rangel, não se vitimize. Não me vitimizo, estava a anotar que o PSD não tem discurso. Para um democrata tem cartaz, não fica muito bem dizer que a oposição que não interessa para nada. Que só a maioria é que realmente decide coisas. Mas deixe-me só ir ao ponto onde eu queria ir, que tem a ver com a ideia
dessa bipolaridade a que a expressão é minha, aludiu entre... É que o Bloco de Esquerda, quando olha para a dívida, ao discurso do quando PSD, olha para a dívida e quando olha para o déficit, tem justamente um comportamento totalmente diferente. Considera que a dívida que deve ser reestruturada e acha que o déficit pode ser alto. Seguramente. E, portanto, também aqui há uma bipolaridade e não é pequena. Mas, enfim, era só para chamar a atenção para isso. Bom, Pedro Pereira, em relação a este debate que Luís Fazenda trouxe agora por cima de lei, vai haver maior dificuldade nas negociações. Vai haver da maioria. Vai haver mais dificuldade nas negociações à esquerda, entre o Partido Socialista e a esquerda, isto porque já se percebeu que tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista acham que o déficit não deve descer tanto, ou seja, que o Governo devia manter, quer dizer, não ir além da Troika, por assim dizer, ou seja, não ficar aquém do déficit de 3%. Porque é que o Governo acha que tem que ter um déficit de 1,5% este ano e 1% para o ano? Porque se eu não fizer, não cumpre as regras europeias. Porque, mas não há uma incompatibilidade, agora é a pergunta que não há uma incompatibilidade entre o acordo que tem à esquerda e as regras europeias? Não há, pelo contrário. O acordo que temos à esquerda pressupõe o cumprimento das regras europeias. Foi esse o entendimento a que chegámos e que viabiliza o atual governo. O que acontece é que as pessoas, quando falam nas regras europeias, utilizam a versão simplificada de consumo geral, que é os 3% de déficit. E há gente que não conhece mais nada do que os 3% do déficit orçamental. Mas existem outras regras. Há regras sobre o déficit estrutural. Ninguém sabe o que é também. Bom, mas há umas metas para cumprir em matéria de déficit estrutural. Mas essas metas são razoáveis. E a Comissão Europeia tem uma metodologia de cálculo do que é o déficit estrutural. E há também, aliás, algumas regras sobre o ritmo de redução da dívida pública. Tudo isso são as regras a que nós estamos vinculados no plano europeu. Essas metas são razoáveis? E o que se passa é que o Governo não poderia cumprir as metas do déficit estrutural se o déficit nominal continuasse como estava antes. Portanto, tem que haver uma redução também do déficit nominal para poder alcançar esse resultado. Quanto a saber se as regras são razoáveis ou não, isso depende do debate sobre o Tratado Orçamental. Eu acho que se justifica uma revisão do Tratado Orçamental. E algumas das regras que estão naquele Tratado Orçamental realmente não são razoáveis. O Partido Socialista tem essa posição e tem defendido no plano europeu que se faça uma avaliação da experiência do Tratado Orçamental para revisitar essas regras. Agora, enquanto essas regras vigorarem, elas vinculam-nos e nós temos interesse em cumpri-las. Mas então, no essencial, não há alteração de rumo. Não, como não há alteração de rumo, há uma imensa alteração de rumo. Se as regras se mantêm. As famílias se as regras europeias se mantêm. Os trabalhadores recebem os salários por aquilo que trabalharam. Os pensionistas recebem as pensões por aquilo que descontaram. As famílias mais escarecidas recebem o apoio social como lhes compete, em particular com os aumentos do abono de família e outras prestações sociais. Portanto, isto faz toda a diferença na vida das pessoas. Não vamos dizer que se manteve tudo, que a política é a mesma, quando há uma alteração radical nas condições de vida das famílias, que se prolongou também com o salário mínimo nacional e que está a ter um resultado que está hoje visível no crescimento económico. Cumprir as regras é importante pelo seguinte, porque cumprir as regras, no fundo, é abdicar da soberania. A saída do procedimento de déficit excessivo tem dois tipos de implicações. A primeira foi aquela que fez referência ao Luís Fazenda, que é a implicação imediata das regras. Quem não está no procedimento de déficit excessivo beneficia de umas regras de flexibilidade orçamental que permite que certos investimentos possam ser feitos sem serem valorados negativamente do ponto de vista do déficit orçamental. Mas há depois outros dois impactos muito mais importantes. Em primeiro lugar, a imagem externa do país, que é muito importante para a confiança e para o investimento. E, em segundo lugar, a saída do procedimento de déficit excessivo é um passo determinante para que o rating da República possa finalmente aumentar. E a subida do rating da República tem vários impactos indiretos decisivos para a economia portuguesa. Mas isso dá a ideia que depende só das agências de rating e que não depende propriamente de critérios. De facto, se me pergunta, eu acho que as agências de rating estão a fingir que não veem os desenvolvimentos positivos e estão a tardar a reagir. Agora, os resultados são de uma forma evidentes, quer no plano da economia, do emprego,
das contas públicas que, com a saída do procedimento de déficit excessivo, vai se tornar uma inevitabilidade. Mas a Moody's, por exemplo, dizia que não ia subir o rating da República. Lá chegará o momento. Há ainda alguns problemas por resolver. O Governo tem feito um grande esforço para a estabilização do sistema financeiro e resolver os problemas que encontrou nesse domínio. E há um dossiê, que é dos chamados do crédito mal parado, chamados NPLs, Non-Performing Loans, que precisa de uma solução no quadro europeu e que as agências de rating valoram como um aspecto importante para a saída do procedimento de déficit excessivo. Temos todas as razões para pensar que está em construção para a subida do rating de Portugal. E, portanto, temos todas as razões para pensar que estão a ser reunidas as condições para que isso possa acontecer e que o rating da República possa melhorar. E isso tem um imenso impacto para a economia e para a vida dos portugueses. Paulo Rangel, concorda? Acha que depois da saída do procedimento por déficit excessivo se vai assistir a uma subida de rating das agências de rating, a uma subida de... Eu acho que esse é o passo natural a seguir, mas há uma coisa que é evidente. Sem estar resolvido o problema do procedimento de déficit excessivo, que não está ainda, não é? Portanto, como eu sempre disse, acho que tendo esta folga no déficit, que se torna quase impossível não vir agora o Conselho de Ministros, o Eurogrupo e o Ecofin virem, no fundo, a tomar esta decisão. Sem isto, mas sem este passo, o rating penso que nunca se alteraria. E acho que, apesar de tudo, vai haver, isto, por isso eu sempre defendi e defendo as metas que o Governo propõe de 1.5 e de 1.0. Estou plenamente de acordo com isto. Não, porque, repare, isto mostra, no fundo, que a estratégia do Governo anterior estava certa. Foi aquilo que eu disse, o que mudou foi este Governo que mudou, porque, repare bem, sempre se disse que com boas contas públicas o crescimento surgiria. Sempre se disse isto, e isto era aquilo que se dizia. A verdade é que dizia-se que era impossível, só com um déficit de 3%. Mas não é isso que está a provocar o crescimento da economia. É que não é a redução do déficit que está a provocar o crescimento da economia. Mas é um grande fator. Foi, em primeiro lugar, o aumento dos salários, das pensões, o aumento do rendimento das famílias. Sim. Não, são as exportações. E depois é a dinâmica das exportações, a dinâmica do investimento. Aquelas coisas que já diziam. For ver onde é que vem a trajetória das exportações, da descida do desemprego. Tudo isso tem que ver de onde é que ela vem. Se ver isto na curva grande, ver de onde é que ela vem. Só estou a dizer o seguinte. Imigração para o estrangeiro, há uma coisa que eu sempre disse centenas de milhares. Vou dizer. Bem-vindos àqueles que defendem contas públicas sãs rumo ao equilíbrio orçamental. Isso é uma coisa que eu valoro muito. Mas o PS sempre defendeu contas sólidas. O PS não, então o PS deixou-nos com 11%. Está bem, estou a falar de António Costa. Não, António Costa era... Nem está à altura do seu nível intelectual. Veja o que dizia António Costa na oposição sobre isso. António Costa achava que não se devia apostar tanto na redução do déficit, que estava a ir depressa demais e que não devia ser. Era o que ele dizia, não era nada disto. Mas pronto, enfim. Quando as pessoas se convertem às boas soluções, nós não podemos dizer mal, temos que dizer bem. E, portanto, só estou a dizer bem-vindos, mais nada. Portanto, isso é o ponto. Portanto, bem-vindos. Eu acho só uma coisa... Já agora uma coisa, como é que interpreta as declarações do Ministro das Finanças alemão? Já agora, para lembrar os telespectadores, em relação ao Mário Centeno, que ele considerou que era o Ronaldo do Ecofin. Pois, muito bem. Vamos cá. O que eu acho é, em primeiro lugar, de repente, Schäuble, que era, enfim, o Mephistófeles, era realmente o terrível, agora até já passou a ser, digamos, uma espécie de certificador. Portanto, ele agora é uma espécie de instituto da qualidade e certifica os ministros. Não me parece que... Eu vou-lhe dizer, há uma coisa que eu, por acaso... Não parece a ninguém. Não, mas eu vejo um certo regozijo do PS com estas declarações. Achamos graça. Acham graça. Não vi. Graça achamos. Agora, deixe-me só dizer... Dentro do PS não... Sim, mas deixe-me só dizer, mas se vir as caras, aquele pequeno sorriso, os desgares... Se calhar não é de Costa. Mas deixe-me só dizer uma coisa que eu por acaso, sempre disse aqui. E por isso, e neste estou de acordo com o Luís Fazenda. Quer dizer, há uma coisa que eu não gosto, que é um Ministro das Finanças de um país
tecer considerações acerca dos outros países. Uma coisa são as instituições europeias, e sempre disse isso aqui quanto a Schäuble, sempre que ele fez as declarações tão nitrulantes que fazia, e que eu acho que são inaceitáveis, inadmissíveis. E, portanto, também não gosto destas, independentemente delas poderem ser mais simpáticas ou menos. Mas por este caminho, acredito no que eu lhe vou dizer. Ainda vamos ver Mário Centeno a propor Dijsselbloem para ser presidente permanente do Eurogrupo. Porque as estrelas estão-se a conjugar para que tudo termine assim. E alguns dos mistérios das suas ausências ficaram bem explicados. Essa é a previsão mais garantidamente errada da história da política portuguesa. Vamos ver, mas começa a haver um alinhamento das estrelas. A previsão mais garantidamente errada. Perfeitamente em linha. Foi aqui o vantado uma lebre. Luís Fazenda, mais algum ponto em relação a esta matéria ou podemos mudar para o... Não é possível fazer uma linha de continuidade entre o anterior governo e o atual governo. Nem podemos arvorar a máxima de boas finanças públicas consentem um bom crescimento no abstrato. As boas finanças públicas... Mas a obediência às regras europeias não pode ser uma linha de continuidade? É um fator de confiança. Ditas pelo anterior governo, conduziram a uma destruição económica sem precedentes, não só neste século, como na segunda metade do século anterior. Destruímos a economia em Portugal, recuámos quase 20 anos do produto, da riqueza do país. Olha para 83, 85. E, portanto, não se pode advogar boas finanças públicas à custa de matar a economia. E, portanto, essa foi a lógica... Não é matar, ela está viva. Foi a lógica da Comissão Europeia e foi a lógica de Passos Coelho e Maria Luís. Mas queriam matar Maria Luís ainda não aterrou. Estará algures noutro planeta sideral, mas não está em Portugal. Ela ainda não aterrou, ainda não percebeu. E esse é o problema da oposição, com certeza. Tem os seus contributos para dar ao debate democrático, mas que anda completamente exasperada por nem sequer perceber a lógica dos acontecimentos. Agora, aquilo a que nos referimos é que não podemos exagerar no cumprimento de um conjunto de regras. Eu discordo do fundamento dessas regras europeias. O Bloco de Esquerda tem-o feito e é absolutamente coerente acerca disso. O acordo que estabelecemos com o Partido Socialista para apoiar o governo minoritário do Partido Socialista não tem lá nada acerca das regras europeias. Nós já sabíamos que o governo do Partido Socialista as ia cumprir. Nós discordamos do seu cumprimento. E entendemos que mais tarde ou mais cedo isso vai estilhaçar na Europa toda, porque não tem racional, não tem lógica e é contra os povos. E, portanto, isso não tem futuro nenhum. Agora, nós cá em Portugal, para a política orçamental, já para 2018, não podemos estar absolutamente dependentes, submissos a critérios de déficit ou outros que nos conduzam a desinvestimento público em alguns dos pilares essenciais do Estado Social. Retomo a ideia e insisto na tese. E esse problema nós vamos ter que debater com o Primeiro-Ministro António Costa, porque o aprofundamento dessas regras europeias, que nem sequer vão ser aplicadas à França. Note-se, o presidente Macron, na sua primeira viagem a Berlim, é esperado com uma declaração do Ministro das Finanças, Schäuble, a dizer, bom, aquelas ideias da mutualização da dívida, bem, isso... vamos ver, não será possível. Mas a França, tenha calma, que para o ano não vamos saber do déficit da França. Mas isto é que não pode existir. Cá temos que baixar para 1 ponto percentual do produto para cumprir a regra do déficit estrutural que só a Comissão Europeia sabe analisar e fazer a contabilidade. Aliás, ninguém... Pergunto-se a economistas à direita e à esquerda como é que se calcula o produto potencial, como é que se calcula o déficit estrutural e vai obter tantas respostas quantas as cabeças a quem perguntar. Portanto, isto não tem inteligência, não tem lógica, não tem positividade nenhuma. E, portanto, nisso iremos insistir. Bom. Agora, nós, da parte do Bloco de Esquerda, não estamos convertidos às regras europeias e não achamos que isso seja o alfa e o ômega do cumprimento da política orçamental. Bom, estamos quase a terminar o programa, mas eu não queria deixar de falar dos atentados de Manchester. Mais uma vez a Europa foi apanhada por estes atentados. Como é que se pode combater um fenómeno deste? Muito rapidamente. Eu penso que o mais importante é nós combatermos
com o melhor de nós próprios, isto é, com o apelo aos nossos valores, ao sentimento de solidariedade, ao sentimento comunitário. Acho que foi assim que a população de Manchester reagiu a esta situação, aliás, com uma cerimónia muito bonita à frente da Câmara Municipal de Manchester. Também já tinha acontecido assim em Londres, que tem, aliás, uma campanha de Londres está aberta. Tinha acontecido em Paris, tinha acontecido em Bruxelas. Eu penso que isso é o mais importante e não nos enganarmos na resposta. A resposta não é subscrevermos aquele discurso nem contra os refugiados, nem contra os imigrantes, nem contra os muçulmanos, metendo tudo no mesmo saco, e eu penso que é uma resposta errada. Há, claro, também um terreno para a cooperação dos serviços de informações, dos serviços de segurança, mas não tenhamos ilusões. Há acontecimentos destes que é impossível simplesmente impedir, e o que não podemos é deixar que os nossos valores e o nosso modo de vida seja atingido, porque isso seria dar a vitória aos terroristas. Paulo Rangel, com isto também não estamos a assistir a uma certa banalização do terror, porque no fundo, nos últimos tempos, de 2 em 2 meses, há um atentado, seja em Londres, seja em Paris. Quer dizer, de alguma maneira, eu acho que o terror nunca se banaliza, não é? Mas, em todo o caso, não há dúvida que, evidentemente, que esta repetição sucessiva poderia ter um efeito de alguma anestesia, digamos, quanto a isso. Mas eu, sinceramente, julgo que isso não acontecerá. Infelizmente, isso às vezes acontece para aqueles que estão distantes de nós. Nós às vezes vamos dizer, morreram 50 pessoas no Paquistão, morreram 60 na Índia, num atentado. E isso passa com uma notícia de 1 minuto e depois, quando é aqui mais perto, evidentemente tem uma repercussão diferente. Mas aqui acho que terá sempre essa repercussão. Agora, eu acho que aqui, revejo-me em tudo aquilo que disse o Pedro Silva Pereira, sem tirar nem pôr. Há um ponto em que eu acho que nós temos, obviamente, que estar atentos, e que é, nós vamos ter que reforçar a nossa segurança. E porquê é que eu digo que temos de estar atentos? Porque, evidentemente, que reforçar a segurança implica algumas restrições e é preciso ser muito cuidadoso com essas restrições. Mas não há dúvida que, veja, neste caso, em que claramente o alvo eram crianças, adolescentes, enfim, gente mais jovem, evidentemente que isso se destina a criar nos próprios pais, etc., uma pulsão também securitária, quer dizer, uma ideia, no fundo, instilar este ódio ainda mais, e, portanto, quer dizer, nós vamos ter que encontrar aqui um caminho em que possamos reforçar a nossa segurança. Sem, ao mesmo tempo, limitar as nossas liberdades. Exatamente. Portanto, isso é que eu acho que é o exercício mais difícil. Para terminar, é possível este equilíbrio entre segurança e liberdade? Com certeza. Uma atitude firme da parte... Em França, o estado de emergência dura quase 2 anos, por exemplo. Sim, mas isso é absolutamente um exagero e é abusivo quando até as medidas poderiam ser obtidas por outra forma, sem estar a manter um estado de exceção permanente. Aliás, de difícil compatibilização constitucional na República Francesa. Mas, independentemente disso, eu gostaria de corroborar o horror sobre tudo isto que tem vindo a acontecer e chamar a atenção para um facto. Não há campanha eleitoral agora em país nenhum, na Europa, que não tenha atentados terroristas. E isso é realmente mais uma agressão extraordinária à democracia. O Reino Unido tem dia 8, sim. Mais uma agressão extraordinária à democracia. E, portanto, a democracia tem que se reforçar e tem que se defender destes ataques. Todos mas eles acha que isso tem efeitos nas eleições? Acha que estes atentados podem ter efeitos? Inspiradas por Daesh, mas todos nacionais dos respectivos países. Este terrorista era britânico. Sim. Convém não acertar mas faz parte das regras do Daesh, no seu código de conduta, tentar sempre fazer os atentados com nacionais do próprio Estado. Agora, também é um alerta à responsabilidade. Com certeza tem ajudado partidos à extrema-direita a insuflar o seu eleitorado pelo medo e pelo ódio. Isso é visível. Mas não são eles que cometem os atentados. Eu não estou aqui a atribuir responsabilidades a ninguém, não faço parte de serviços de informação nem de coisas congêneres. Agora há uma circunstância de causa e efeito que nós vimos bem em França e temos visto na Áustria e temos visto noutros países. Agora, para terminar, dizer o seguinte, ninguém pensará na Europa
se a Europa agisse minimamente como uma entidade coerente e de entreajuda entre si, que sem resolver algum dos problemas existentes no Médio Oriente, conseguiremos secar a fonte de muitos destes problemas. E quem não olhar para isso é porque está a fechar os olhos e não está a querer ver a realidade. E assim chega ao fim mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fico agora com mais bastidores.